Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Continuaremos com a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio e continuaremos estudando o capítulo 4 de Deuteronômio. Nesta oportunidade, versículos 25 e 26. Convido você a que tome a sua Bíblia e leia Deuteronômio capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Quando, pois, gerardes filhos, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de coisa alguma, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo como testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Conserve a Bíblia aberta neste texto para que juntos possamos aprender as lições que Deus, através dele, tem a nos ensinar. Tenha em mãos uma caneta, um bloco de notas, um caderno, para fazer as devidas anotações que apontaremos ao longo destes momentos de conversa. Para introduzir este assunto, eu gostaria de convidá-lo a pensar numa situação hipotética. Imagine que você está com o seu carro trafegando numa rodovia federal. E à medida que caminha, começa a perceber placas indicativas afirmando: desviamento na pista a 10 km. Procure o retorno. No entanto, você decide ignorar aquele aviso e você então prossegue com seu carro. E você ainda acelera o seu carro. A cada novo quilômetro você vai percebendo novas placas indicativas e alguns guardas rodoviários acenando e pedindo para que você encoste o seu carro para que você procure o primeiro retorno. Mas ainda assim, você, num ato de insanidade e loucura, prossegue, ignorando todos os avisos e achando que essas pessoas e estas placas, elas fazem parte de um grande complô, de uma grande conspiração para tolher e para retirar a sua liberdade de ir e vir. Então, o imprescindível acontece. Você, em seu carro em alta velocidade, se precipita pelo despenhadeiro, destruindo o seu carro, destruindo a sua vida, destruindo a vida da sua família. E você, até esse momento, pode dizer: é bem hipotética essa situação. Porque seria loucura alguém fazer isto. Ignorar os avisos das placas, ignorar os avisos dos guardas rodoviários e continuar acelerando o seu carro até se precipitar num despenhadeiro. No entanto, é exatamente isto que acontece com as pessoas em relação à lei de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a refletir neste primeiro ponto sobre o seguinte tema: uma terrível possibilidade. Mas antes de falar dessa terrível possibilidade, vamos relembrar o que nós já estudamos até aqui no capítulo 4. Nós já estudamos 5 grandes temas neste capítulo 4. Primeiro, que Deus graciosamente concedeu a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos e juízos ao seu povo Israel e a todos nós. Um segundo grande tema: a obediência aos mandamentos, aos estatutos e juízos, tanto para os israelitas quanto para nós, é uma garantia de vida, é uma garantia de posse da terra, é uma garantia de que somos pessoas sábias e entendidas. Um terceiro grande tema é que o Deus de Israel é um Deus incomparável, é um Deus inigualável, que não existe nenhum, entre aspas, Deus que possa se comparar com o Deus de Israel,
com o nosso Deus. Um Deus que é glorioso e majestoso, mas também um Deus que está próximo e muito perto de todos aqueles que o invocam. A quarta lição: os mandamentos de Deus, a lei de Deus, os seus estatutos e juízos são mandamentos, estatutos e juízos inigualáveis, incomparáveis. Não existe nenhuma outra nação que tenha mandamentos, estatutos e juízos como a nação israelita. Não existe nenhum outro povo que tenha na palavra de Deus orientações tão boas, sábias, santas e seguras. Uma quinta lição: os israelitas deveriam guardar-se a si mesmos e guardar a sua alma. E como eles guardariam a si mesmos e a sua alma? Não se esquecendo da revelação de Deus, não se esquecendo da lei de Deus, não se esquecendo da aliança de Deus e não se envolvendo com a idolatria. E além disto, deveriam ensinar estas coisas aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Estas orientações, meus queridos, eram orientações suficientes para este povo que estava em aliança, para lhes conceder uma vida próspera, feliz, abundante e abençoada. Se obedecidas integralmente pelo povo de Israel, elas redundariam em todas as bênçãos prometidas ao povo de Israel. No entanto, biblicamente, observem isso, obedecer a Deus sempre é uma escolha. Obedecer a Deus sempre é uma escolha. Por isso, meus queridos, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, aponta a possibilidade aos israelitas da não obediência. Esse texto que eu e vocês lemos nesta noite diz exatamente isto. Se esse povo se desviasse, o que aconteceria? Observe que o texto aponta não só para a possibilidade do povo desviar e desobedecer, mas também para as consequências desta desobediência. Consequências que abordaremos no próximo estudo. O texto nos diz literalmente: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual passando o Jordão e despossuir. Êxodo capítulo 4, versículos 25 e 26. Notem que esse texto diz que se ao envelhecer, se ao passar o tempo, os israelitas se esquecessem dos mandamentos, estatutos e juízos de Deus, se esquecessem de Deus, se esquecessem da aliança, não guardassem a si mesmos, nem guardassem a sua alma, se eles se envolvessem com a idolatria, eles colheriam as consequências, tanto no âmbito emocional, quanto no âmbito espiritual e também no aspecto físico. Não permaneceriam na terra que passando o Jordão estavam por possuir. Notem que esta é uma verdade que perpassa todas as páginas das Sagradas Escrituras. Eu e você somos escolhidos por Deus para pertencê-lo. Eu e você somos chamados por Deus para sermos o seu povo. Eu e você somos chamados para ser a sua propriedade particular. Observem que a bênção do pertencimento, tanto para os israelitas quanto para nós, é uma bênção graciosa de Deus. Ela nos é dada graciosamente por Deus. Povo israelita, eu e vocês não merecíamos pertencer ao Senhor, ser o seu povo de propriedade particular. Mas a bênção do pertencimento nos é dada por Deus. E nos é dada graciosamente por Deus. No entanto,
as bênçãos provenientes da aliança. Elas estão e estarão sempre condicionadas à obediência. Afirmava o profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu gosto sempre de uma máxima que afirma o seguinte: é impossível ser bem-sucedido contrariando as leis universais que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade. Que lições nós podemos tirar deste primeiro ponto? Esse primeiro ponto que tem como tema uma terrível possibilidade. Eu quero destacar 4 lições. Anote aí no seu caderno. Primeira lição: nós somos pecadores em processo de transformação e, portanto, infelizmente, estamos sujeitos a pecar. Uma segunda lição: o pecado a qual estamos sujeitos é uma possibilidade, mas preste muita atenção, jamais uma fatalidade. Estamos sujeitos a pecar, mas não somos obrigados a pecar. Uma terceira lição: a lei de Deus nos foi dada como povo de Deus para que nós não pequemos. E nós estamos capacitados a obedecer à lei de Deus, porque um novo princípio de vida foi implantado no nosso coração e porque, sobretudo, o Espírito Santo habita em nós, vivificando-nos e santificando-nos. Uma quarta lição: se, entretanto, nós pecarmos, se, entretanto, nós continuarmos acelerando o nosso carro, apesar de todas as placas, apesar de todas as advertências, apesar de todos os avisos, nós inevitavelmente colheremos as consequências. Que eu e você sejamos sábios para obedecer à perfeita, santa, boa e justa lei de Deus, para que seja isto bênção para a nossa vida em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.